Olá, estamos de volta. Vamos continuar estudando agora. Continuar o estudo do CTB, já começamos na aula anterior e vamos dar continuidade agora ao capítulo de número 17, capítulo 17 do CTB, das medidas administrativas. São providências que podem ser praticadas tanto pelo agente como pela autoridade de trânsito em loco. Elas têm objetivo, a função é complementar a penalidade e o objetivo é impedir a prática do ato infracional, a continuidade da infração, protegendo a vida e a incolumidade física das pessoas no trânsito e também o patrimônio público e privado. Então, isso são as medidas administrativas. Lembrando, para não confundir com penalidades, tá? As penalidades elas serão apenas aplicadas pela autoridade de trânsito. Vamos lá, pessoal. O que é que tem aqui? Parágrafo 1º. Ainda tratamos do artigo 269 do CTB. Certo? Muito bem. Vamos lá. A ordem, o consentimento, a fiscalização, as medidas administrativas e coercitivas adotadas pela autoridade ou por seus agentes, terão objetivo prioritário proteção da vida, da incolumidade física das pessoas. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem, isso aqui é interessante, não anulam, não cancelam, não excluem a aplicação das penalidades impostas por infração. Se por alguma razão, o agente não puder, preste atenção nisso aí, se ele não tiver meios para, por exemplo, adotar a remoção do veículo, se ele não tiver os meios, o fato dele não adotar a medida administrativa não irá cancelar as penalidades advindas da infração cometida por aquele condutor infrator. É isso que a gente tem que entender, Ela possui caráter complementar às penalidades. Então, a gente precisa entender isso. As medidas administrativas previstas neste artigo não elidem, não cancelam a aplicação das penalidades impostas por infrações estabelecidas neste Código. Possui caráter complementar a estas. Tranquilo aí, pessoal. Deu para entender isso aí, esse bisuzinho aí, esse pequeno detalhe. Isso aqui é bem interessante a gente entender, tá? Vamos lá para o parágrafo 3º. São documentos de habilitação: a Carteira Nacional de Habilitação e a permissão para dirigir. Não aparece aqui a autorização para conduzir ciclomotor, tá? É uma autorização, ele trata esses dois como habilitação e trata a ACC como apenas uma autorização. Não sei porquê, mas é o texto da lei. Tranquilo aí? Parágrafo 4º. Aplica-se aos animais recolhidos, já falamos disso aqui, aquele negócio todo que eu falei para vocês, levada de leão, sem problema nenhum. Isso aqui eu já comentei com vocês já no anterior. Apreendido ou removido a qualquer título, não reclamado pelo seu proprietário dentro do prazo dele 60 dias, contado da data do recolhimento, será avaliado, levado a leilão, a ser realizado preferencialmente em meio eletrônico. Aí vem o inciso 13º, que a gente tinha falado para vocês anteriormente, na aula anterior. Vai ser justamente no que couber o animal recolhido, que é o artigo 271, que é a questão da remoção e também do pagamento de taxas e despesas, desse animal, e do leilão do animal no artigo 328. Tranquilo? Parágrafo 5º. No caso do documento em meio digital, isso aqui foi trazido pela Lei 14.071, o caso do documento em meio digital, as medidas administrativas previstas no inciso 3º, 4º, 5º e 6º, poxa, Celso, quais são essas medidas previstas lá nos incisos 3, 4, 5 e 6 do artigo 269. O que é que está dizendo lá? 3º, recolhimento do documento de habilitação. 4º, recolhimento da permissão para dirigir. 5º, recolhimento do certificado de registro.
E 6, recolhimento do certificado de licenciamento anual. Essas são as medidas previstas nestes incisos. Mas se o cara apresentou lá o documento em meio digital, CNH ou CRV ou CLA, o que é que vai fazer? Né? Isso do caput deste artigo, serão realizados por meio de... Como é que ele vai? Não houve recolhimento, o agente vai informar que foi apresentado o documento de habilitação ou CRV ou CLVA em meio digital. Então, o que é que vai acontecer? No caso de documentos em meio digital, as medidas administrativas previstas nos incisos de 3 a 6 do caput deste artigo serão realizadas por meio de registro junto ao RENASC, ou seja, quando se tratar do documento do veículo, documentos relacionados ao veículo, ao condutor, RENASC é Registro Nacional de Condutores Habilitados, e do RENAVAN quando for do condutores. Desculpa aí, pessoal, fiz besteira. Quando eu falo de RENASC, é o Registro de Condutores. Quando eu falo de RENAVAN, é Registro Nacional de Veículos Automotor. Então, eu comunico ao RENAVAN e o RENAVAN vai colocar a restrição no documento do veículo, no registro do veículo. Conforme o caso, na forma estabelecida pelo CONTRAN, tá? Tranquilo aí? Show de bola? Muito bem. Retenção do veículo. O que é isso? O que é reter o veículo? Consiste na imobilização no local da abordagem. O agente aborda o veículo e ele permanece ali. Se ele permanece ali, ele já está retido. Pelo tempo necessário à solução de determinada irregularidade e se dará nas infrações em que seja prevista esta medida administrativa. Vamos dar aqui um exemplo aqui de uma infração que tem a medida administrativa de retenção do veículo. Vamos ver aqui, por exemplo, a de equipamento obrigatório, com previsão lá no artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro, inciso, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, é o 9º. Então, vamos lá. Aqui, sem equipamento obrigatório ou estando ele ineficiente ou inoperante, é uma infração de natureza grave e terá aqui a previsão de retenção do veículo para regularização. Então, tem a previsão da retenção do veículo nessa infração. Então, imobiliza o veículo no local onde foi a abordagem, pelo tempo necessário, a ele solucionar a questão do equipamento obrigatório no exemplo que eu dei. Né? Solucionar a irregularidade. Vamos imaginar que é a falta de um equipamento obrigatório. Regularizou a situação, o veículo é liberado, sem problema nenhum. Tranquilo aí? A retenção do veículo tem previsão no artigo 270 do CTB. O veículo poderá ser retido, preste atenção, né? Nos seguintes casos. Quais são os casos que acontece a retenção do veículo? Né? Expressos nesse código. Primeiro, quando a irregularidade puder ser sanada no local da infração, o veículo será liberado tão logo seja regularizada. Então, não cabe mais a retenção quando acabou a situação infracional. O exemplo do equipamento obrigatório. Se ele trouxe o equipamento obrigatório, vamos imaginar um pneu reserva. Ele trouxe um pneu reserva em condição de uso operante, não tem mais infração acontecendo, não justifica mais a retenção do veículo. Então, quando a irregularidade for sanada no local, né, o veículo será liberado tão logo essa irregularidade ela seja sanada. Parágrafo 2º. Quando não for possível sanar a falha no local da infração, o veículo, desde que ofereça condições de segurança, veja aqui, o veículo tem que apresentar condições de segurança, tá? Condições de segurança para a circulação Se o agente de trânsito ele entender que o veículo ele não apresenta as condições para a circulação na via pública, tá? Ele vai manter o veículo retido até que se regularize ou realizará a remoção do veículo, depender. Então, desde que ofereça condições de segurança, deverá, mudou, isso aqui é texto trazido pela Lei 14.071 de 2020, deverá ser liberado e entregue a condutor regularmente habilitado mediante recolhimento do certificado de licenciamento anual. Mais uma vez,
O CLA é o CRLV. Se você for lá, mas Celso, como é que você tem certeza disso? Você vai lá, o CONTRAN, ele disse, tá? Ele disse lá, na resolução do CONTRAN 599, esta resolução do CONTRAN diz que o CLA é o CRLV, certo? Você vai lá com as devidas alterações dela e você vai verificar isso tranquilamente. Tranquilo aí? Vai se recolher esse documento, vai ser entregue um recibo àquele condutor proprietário dizendo que foi recolhido. E esse recibo vai também se dar um prazo para que o condutor, um prazo razoável para que o condutor. Esse prazo não pode ser superior a 30 dias, tá? Para regular a situação e será considerado notificado para a finalidade na mesma ocasião. Pode, eu vou recolher teu CLA, CRLV, te dou um prazo aí de 15 dias para você apresentar esse veículo já regularizado. Então é isso que vai acontecer hoje, desde que ofereça condições de segurança para a circulação nas vias públicas. Tranquilo aí? Bom. Aí vem, se ele recolheu o CLA, ele foi recolhido, né? O CRLV, será devolvido ao condutor no órgão ou entidade aplicadores das medidas administrativas, tão logo o veículo seja apresentado já à autoridade, se apresentar esse veículo à autoridade de trânsito devidamente regularizado, ou seja, ele vai lá, coloca o equipamento obrigatório ausente e vai até o órgão e apresenta à autoridade que fez, onde foi feita o recolhimento do CLV, do CLA, e será o veículo, esse documento será liberado para esse proprietário, tá? Não se apresentando o condutor habilitado no local da infração, o veículo será removido ao depósito, aplicando-se aí o que está escrito lá no artigo 271, que trata da remoção do veículo, né? Vamos imaginar aqui a infração 5010. A infração 5010, pessoal, é a infração de dirigir sem possuir documento de habilitação, tá? Tem previsão lá no artigo 162 do CTB, artigo 162, inciso 1º, tá? E tem esse código aqui, 5010, dígito 0. Então, o que é que acontece? Essa infração, ela traz a retenção do veículo. O veículo vai ser retido, tá? E vai se solicitar aquele condutor infrator, aquele que está conduzindo um veículo sem ser habilitado, que o mesmo apresente alguém habilitado para fazer a liberação do veículo. Caso não se apresente esse condutor habilitado, o agente de trânsito vai remover esse veículo para o depósito, aplicando assim tudo que é previsto lá no que couber do artigo 271 do CTB, que trata da remoção do veículo. Tranquilo aí? Sem problemas? Continuando, parágrafo 5º. Parágrafo 5º do artigo 270 do CTB. A critério, aí é discricionário ao agente da autoridade de trânsito, decisão dele, análise feita por ele, não se dará retenção imediata quando se tratar de veículo, transporte coletivo de passageiros, de transporte de produto perigoso ou perecível. O coletivo de passageiros por conta do incômodo, o desfavor que traria aos passageiros. Chegariam atrasados ao trabalho, aquele negócio todo. Tá? O de produto perigoso, porque já dizem, pode gerar um risco, né, ao trânsito, aquele produto lá. E o perecível poderá perder a carga, basicamente por conta disso. Desde que ofereça condições de circulação circulação em via pública. O agente julgou que o veículo lá de produto perigoso ou perecível, ele tem condição de circulação, ele faz o recolhimento do documento do veículo, no CRLV ou CLA, certo? Sem problema nenhum, tá? E libera o veículo, não se retém imediatamente. E também se tratando de, veja o inconveniente, seria ficar retido até, por exemplo, que esse
esse condutor aqui fosse capaz de regularizar a situação do veículo. Transtorno que causaria aos passageiros, né, que não tem nada a ver com o cometimento da infração por parte aqui desse condutor, né, ou do proprietário. Então ele decide ver que o veículo tem condição. Vamos imaginar aqui que seja a buzina desse ônibus aqui, né? Então a segurança ali não se compromete muito, o veículo tem condição de circulação na via pública e o veículo será liberado. Tranquilo aí? Show de bola? Agora eu vou falar o parágrafo 6º. Não efetuada a regularização do veículo no prazo a que se refere o parágrafo 2º, aquele prazo que é dado pelo agente de trânsito, que ele recolhe a documentação, né? Será feito, resiste a restrição administrativa no RENAVAN, no Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, aquele veículo, ele ficará com a restrição, né? A restrição administrativa no RENAVAN por órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do Distrito Federal, que será retirada após a comprovação da regularização. Essa restrição só será retirada depois que esse condutor ele realizar a regularização e apresentar esse veículo já regularizado diante da autoridade de trânsito. Parágrafo 7º do artigo 270. O descumprimento das obrigações estabelecidas no parágrafo 2º, que é a regularização do veículo, né, naquele prazo estipulado, resultará em recolhimento do veículo ao depósito, aplicando-se, nesse caso, o disposto no artigo 271, que é a remoção. Então, se por acaso esse veículo tem essa restrição aí no RENAVAN, né, tem uma restrição lá, ele deveria ter regularizado a situação. E esse proprietário ele não regularizou, o que acontece? Se esse veículo for novamente alvo de fiscalização e perceber-se essa restrição administrativa, ele será recolhido ao depósito. Simples assim. O agente de trânsito irá providenciar o devido recolhimento do veículo ao depósito. Tranquilo aí? Certinho, pessoal. Show de bola, né? Vamos agora tratar dessa terceira medida administrativa. Falamos do recolhimento de animais, da retenção e agora da remoção. O que significa remoção do veículo? Consiste, pessoal, em retirar o veículo do local, né, daquele local onde ele foi abordado, onde ele foi fiscalizado, e levar para um determinado local, geralmente chama-se de depósito, né? Consiste em retirar o veículo do local em que se encontra abordado pela fiscalização, o deslocando para o depósito do órgão, aplicando-se nos casos previstos em lei. Aplicando-se essa remoção nos casos previstos em lei. Então, lei. Tranquilo, pessoal? Muito bem, tem que ter previsão legal, não é isso? Não há de se adotar uma medida administrativa que não tem previsão em lei. Não tem previsão legal. O artigo 271 trata da remoção do veículo. O veículo poderá ser removido nos casos previstos no Código para o depósito, fixados pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre aviso. Então, não foi possível sanar a irregularidade no local, o veículo não oferece condições de circulação para circular na via, então ele é removido para o depósito. Tranquilo aqui, pessoal, sem problema nenhum, tá? Muito bem. Vamos aqui para o parágrafo 1º, artigo 271. A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas, para eu retirar o veículo, para eu pegar minha moto, meu automóvel de volta, eu preciso fazer o prévio pagamento de quê? De multas, taxas, despesas com remoção e estadas, as famosas diárias, além de outros encargos previstos na legislação específica. Ou seja, não sairá do depósito o veículo que tem algum débito relacionado à multa de trânsito ou outro tipo de multa, que não pagou as devidas taxas de remoção, por exemplo, né? As despesas de estada, né? As diárias que as pessoas chamam, além de outros encargos previstos na legislação específica. Tranquilo?
Parágrafo 2º. A liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Veja só que coisa interessante. Além dele pagar todas as taxas, multas, despesas com remoção estada, se aquele veículo estiver, por exemplo, faltando algum equipamento obrigatório ou com um equipamento obrigatório que não funcione, esteja inoperante, ineficiente, se precisar fazer algum reparo, ele vai precisar fazer isso antes de retirar aquele veículo do depósito. Então, a liberação do veículo removido é condicionada ao reparo de qualquer componente ou equipamento obrigatório que não esteja em perfeito estado de funcionamento. Então, imagine que aí eu tenho aí um veículo que esteja com, digamos aí, com farol que não funciona. Então, eu tenho que fazer esse reparo, eu preciso fazer isso. Não vai se liberar um veículo que não funciona, por exemplo, vamos imaginar a buzina. Então, vai ter que fazer o reparo na buzina. Tá? Vai ter que fazer. Simples assim. Tranquilo? Muito bem, para poder retirar. Agora, se esse reparo que está previsto aqui, ó, que tem a previsão aqui, ó, no parágrafo 2º, né, demandar uma providência que não possa ser tomada no depósito, onde ele está recolhido, né, a autoridade responsável pela remoção liberará o veículo para reparo na forma transportada. Ele vai ter que ir em cima de um guincho, né, vamos imaginar assim, mediante autorização, assinalando o prazo para reapresentação. O veículo será liberado de forma transportada. O cara não vai sair conduzindo o veículo ou pilotando a motocicleta dele, de forma transportada, e vai ser feita uma autorização para isso, e esse veículo vai ser dado um prazo para que ele possa ser reapresentado já com este reparo feito sem problema nenhum. Então, é condicional, tá entendendo? Então, se esse reparo for um conserto, uma manutenção que não tenha como acontecer lá no depósito, essa autoridade de trânsito vai liberar esse veículo mediante autorização para que seja feito esse reparo em outro lugar e deverá ser dado um prazo. Ele vai apresentar esse veículo já com esse problema solucionado. Tranquilo aí? Sem problema, pessoal. Agora o parágrafo 4º. Os serviços de remoção, né, depósito e guarda de veículos poderão ser realizados por órgão público diretamente ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo responsável pelo pagamento dos custos deste serviço. Então, pode ser o próprio órgão, entidade de trânsito executivo, ou aquela pessoa contratada, o particular contratado por meio de licitação pública, né, para exercer esse serviço de remoção, guarda, custódia de veículos. Tranquilo aí, pessoal? Assim nós terminamos mais essa aula, certo? No capítulo 17, das medidas administrativas. Espero que os senhores estejam aproveitando ao máximo possível, procurem estudar, procurem fazer estudos mais detalhados por meio das resoluções do CONTRAN, pesquisem, se interem da legislação de trânsito, e eu tenho certeza que vocês farão uma excelente prova nos concursos que estão por vir e que daqui a algum tempo estarão felizes da vida por ter alcançado a tão sonhada aprovação em um concurso público. Um grande abraço, Deus abençoe a todos, sucesso, até a próxima.